Recebi uma informação, era quase meia-noite, do José Boto e também dos empresários do Jorginho, do Arsenal. E a gente vai falar sobre essa situação. Teve uma reunião, o que eu posso adiantar para vocês, um spoiler aí para vocês, é que tá mais perto de acontecer a contratação de Jorginho junto ao Arsenal. Se o Flamengo conseguir a contratação do Jorginho, gente, eu vou considerar uma das melhores janelas do Flamengo da história do clube, da história. O Flamengo vai contratar Jorginho. Gente, o Jorginho joga muita bola, não é pouca bola não. Repito o que eu já falei outrora, se ele for contratado, ele chega no Flamengo e escolhe camisa. Titular absoluto, titular absoluto. Vem mais titular na vaga do Pulgar, que tá bem na vaga do Pulgar, na vaga de quem quer que seja que o Felipe Luiz vá tirar no time para colocar o Jorginho. O Jorginho joga muita bola. É jogador nível Prime, classe A, sabe? Já ficou entre os 3 melhores do mundo. Quando ele der a volta olímpica, ele vai ver. Ele vai ver a diferença. Não, se for campeão, então... Agora, ganhar título é diferente, né? Aí você vai... O Flamengo tem condição de ganhar muita coisa nesse ano. É isso aí, abençoadas e abençoados. Plantão urgente. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Flamengo pode estar fechando o 3º reforço nessa temporada. O Jorginho está a um passo de ser jogador do Flamengo e mais. Flamengo pode estar dando um chapéu histórico no Fluminense e contratando o atacante John Arias. Inclusive, o José Boto tem conversas avançadas com o staff do colombiano. Fica até o final do vídeo. Esse vídeo aqui está repleto de informações. Vocês vão ver aqui agora que o Vene Casagrande acabou de falar e que o Zinho e o Pascoal falaram sobre a chegada desses atletas. Hoje tem Flamengo e Sampaio Corrêa em pleno Maracanã lotado. Então já chega se inscrevendo no canal, deixa o like, porque o Flamengo vai parar o aeroporto com a chegada de Jorginho. Dê só uma olhada que esse vídeo está sensacional. O que vocês acham sobre a chegada desses 2 jogadores? Quero ver a opinião de todos vocês. Danilo de volta ao futebol brasileiro. Nós temos imagens da apresentação, cumprimentando já a galera lá no Ninho do Urubu, conhecendo as instalações. Ele postou até um vídeo do pai dele, o Danilo, o pai dele mandando uma mensagem emocionar. É o Leandro ali na foto que ele passou? Já pegou um pouco da energia? Jogava pouco, Leandro? Jogava Você viu muito. o Leandro na foto ali? Jogava muito. Mas o pai dele mandou uma mensagem. Olha aí o Boto. É o Boto rubro-negro. E tem uma coisa de Leandro também. Assim, o Leandro, um jogador... Virou assim, zagueiro depois. O Leandro. Exatamente, é lateral que virou zagueiro. Mas parou aí, né, Bira? Então... Eu não sei como você vai terminar isso daí que Não, você não tá é pensando. isso só. Não, é que se o Danilo se inspirar nisso, porque eu imagino que a contratação do Danilo pelo Flamengo seja do jogador que é lateral, mas que vai fazer papel de zagueiro muitas vezes nesse time do Felipe Luiz. Eu tô falando por isso. Não, comparação da qualidade... O Leandro jogou mais, mas o Danilo um grande jogador. O Danilo com é grande ótimo história jogador, no futebol europeu. Tem que respeitar, amigo Prats. Fez o gol do Tricampeonato Santos. Tri da Libertadores contra o Penharol, sim. História e no o Danilo peixe. jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City, na Juventus. Não é que todo o pessoal desse time é tudo burro, assim, não entende futebol. E né? 2 Copas do Mundo. Claro. Não é? Sim. É um baita jogador. É que assim, comparar com o Danilo é covardia, são poucos. Com o Leandro. O Brasil, com o Leandro. Acho que o Brasil tem laterais direitos que até se comparam ao nível do Leandro, mas são poucos. Sim. São poucos no mundo, assim. Sim, Então, o Brasil tem alguns. Mas também vejo mais como zagueiro. Eu vejo ele... zagueiro. Ou aquele lateral que vai liberar Aí o pode ser. Alexandro, por exemplo, sei lá, quem tiver pelo outro lado... Wesley. E é o Wesley e ele compõe a zaga. E o Danilo, na Juventus, jogou até pelo lado esquerdo também. Sim. Então, mas eu também vejo mais como zagueiro, numa eventualidade de 3 zagueiros, que acho que o Felipe Luiz já testou no final da última temporada, pode ser o cenário ideal, mas ainda como zagueiro, acho que a principal... Eu vejo hoje muito, assim, a disputa com o Léo Pereira para a dupla com o Léo Ortiz. Acho que esse é o cenário, e o Danilo podendo ser titular perfeitamente. Lógico, em algumas eventualidades, se você precisar dele na lateral, pode entregar, mas com a opção, com o Wesley jogando o que está jogando, seria acho que uma questão muito pontual nesse cenário. Quando você quiser ter um Ayrton Lucas pela esquerda para dar mais liberdade para ele. Aí você pode jogar o Danilo ali numa disputa com o Varela, mas hoje acho que eu vejo ele como zagueiro na disputa. Por falar em hoje, amigo André, hoje tem Flamengo no Campeonato Carioca. Pois é. Flamengo e Sampaio Corrêa. Né, Bira? Aí às vezes tem gente que pensa, Sampaio Corrêa? Não é minha Bolívia aqui. querida. Não é minha, que, assim, minha Bolívia Não é querida. o Sampaio Corrêa da terra do reggae. Não é a que Bolívia querida. Não é que o Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa era um político do Rio de Janeiro,
Tá? E por isso que o time Sampaio Corrêa tem esse nome, porque a região lá tem o nome do político, né? É um distrito ali, né? E tem um avião que foi dado com o nome de Sampaio Corrêa por causa desse político. Na época o Rio era a capital federal, né? E esse avião foi acho que um dos primeiros aviões, ou o primeiro avião a pousar em São Luís. Numa época que os aviadores eram vistos como grandes desbravadores do mundo. Então, em homenagem ao avião Sampaio Corrêa, deram o nome de Sampaio Corrêa para o time que foi fundado ali. No Maranhão. No Maranhão. Porque foi um marco, um avião chegando lá em São Luís. E as cores do Sampaio Corrêa, que é da Bolívia querida, eram as cores do uniforme dos pilotos daquele avião. Beleza. Quem sabe, sabe. Tá no livro. Tá no livro. É uma aula. Do seu livro, não. Então, uma aula teoricamente de falando, história. Do livro não, do canal do livro. O Sampaio Corrêa que deu a origem, ele era do Rio. ESPN.com.br. Então, teoricamente, até faria mais sentido um time chamado Sampaio Corrêa estar no Rio do que no Maranhão. É que o time do Maranhão é infinitamente maior que o time do Rio, nem Sim, e compara. ganhou até projeção nacional Sim, também. virou um clube dos mais simpáticos, dos Sim, mais jogou Copa queridos, Comebol. né? Mas também no Campeonato Carioca pode ser no Maranhão, pode ser em qualquer lugar do É, Brasil. Campeonato Carioca tá tendo Hoje é no Campeonato Maracanã. Carioca. Hoje é no Maracanã, tá? Hoje é no Maracanã, com Matheus Cunha, um provável Flamengo, com Varela, Carboni, ou João Vitor, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Plata, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Juninho. Ou Juninho Vieira, né? É isso? Juninho que era do Carabague. Flamengo, Sampaio Corrêa, obviamente, o Flamengo também pensando no jogo de domingo contra o Botafogo, não é, Prado? É isso, né? E a amostragem do time de domingo também é uma amostragem pequena, né? O time que jogou contra o Bangu, possivelmente, deve se assemelhar mais ao time que venceu o Bangu. Felipe Luiz também está usando boa parte do Carioca para dar chance para alguns jogadores que... Peraí, o Bangu não foi reserva também? Foi reserva também? Qual foi o... O Bangu acho que ainda era o time reserva. Vamos checar isso. Posso estar enganado e você pode estar certo. Não, sim. Mas diga lá. Não, então, e o Flamengo tá usando essa parte do Campeonato Carioca também para dar chance. E aí é muito mais uma situação de projeção de elenco que está fazendo o Flamengo. Porque os titulares a gente já tem mais ou menos uma ideia para começar o ano. E aquela história dos reservas, os que jogaram pouco, aproveitarem essa fase do estadual. Aproveitarem alguns para ganharem pontos dentro do grupo, alguns que vão muito bem. São reservas hoje, mas daqui a pouco eles podem incomodar mais os titulares. Desculpe. Acho que o Flamengo está fazendo isso. Contra o Bangu foi reserva mesmo. O jogo que você está falando foi contra o Volta Redonda. Ah, o Volta Redonda. Então é isso aí. Ganhou de 2-0. Isso aí. Então é isso. Então o time de domingo deve se assemelhar ao time que jogou contra o Volta Redonda. E o Felipe está aproveitando para observar outros jogadores. De novo vai jogar o Juninho. Veremos como vai ser o Juninho, que foi um pedido feito pelo Felipe Luiz. Eu acho que essa fase é para isso mesmo, para quem tem condição de fazer isso, Abel. Isso dá para fazer para quem tem estágio de trabalho já avançado, tem bom elenco, tem uma diretoria que dá respaldo ao treinador, aí você pode fazer isso. Coloca um time B, um time quase sub-20, mescla um pouquinho. Quem está procurando time, nem time tem, nem elenco tem definido, tem que aproveitar agora para encontrar alguma cara, algum caminho. Flamengo não é esse caso. Domingo, sim, contra o Botafogo é o time considerado principal. E provavelmente um jogo bom de futebol, né? No domingo, porque são dois times preparados. O Botafogo, apesar de estar sem técnico, a gente viu ontem, mantém ali, como o Bira colocou, gostei do termo que ele colocou, memória tática do ano passado, né? Perdeu jogadores importantes, mas continua jogando bem. Eu imagino um bom jogo no domingo, hein, André? Eu também. Tá aí, as primeiras palavras do Danilo, que assinou um contrato por 2 temporadas com o Flamengo até dezembro de 26. Visivelmente emocionado ali, né, Zinho? A gente já falou muito dele em campo, mas agora com a contratação oficializada, e chama atenção também a parceria reeditada com o Alexandre. Ele passa ali no corredor, bota a mãozinha na foto. Foram campeões de muita coisa juntos e agora, talvez num modelo diferente, né? Não cada um em uma lateral, vão reeditar a parceria no Flamengo, Zinho. É verdade, e de repente mais próximo, né? Porque se ele jogar na zaga mesmo e se jogar pelo lado esquerdo, a gente acha difícil, mas aquele mapa de calor ontem mostrava ele mais pelo lado esquerdo, né? Então ele pode ficar até mais próximo ali do Alexandre, que está jogando como lateral esquerdo. Acho que um cara, a carreira diz por si próprio, né? A gente vê um cara já tão experiente, com tanta bagagem, com tanta vivência dentro do futebol. Mas quando chega no Flamengo, né, é diferente, né? Quando sente essa atmosfera, quando vai ali no vestiário, quando anda pelo clube, né? E o CT do Flamengo é espetacular, é de um nível do que ele vivia lá fora, é um nível alto mesmo. E aí vai sentindo
aquilo que esse clube já conquistou, os ídolos que esse clube já teve. Então a gente sente aquela emoção, vai experimentar entrar no Maracanã com a maior torcida, né, do Brasil e da América aí. O Flamengo figura como uma das maiores torcidas do mundo. Então, assim, eu sei bem o que ele sente, né? Eu nasci nesse clube, né? Ele está chegando nesse clube e o cara que está chegando fica impactado mesmo. E que legal que ele ainda sente essa emoção toda, mostra que ele está com muita vontade, com muito desejo de brilhar, de fazer uma história também que, com certeza, ele ganhando títulos e jogando o futebol que a gente sabe que ele tem, a repercussão para ele também é muito maior. Ele e o Alexandro foram campeões da Libertadores pelo Santos, jogaram juntos no Porto, jogaram juntos na Juventus, jogaram juntos na Seleção Brasileira. São vários encontros, eles são muito próximos. Achei muito legal o encontro dele com o Felipe, porque assim, o Felipe Luiz, quando vira técnico, ele passa a comandar os jogadores que até pouco tempo eram colegas dele. Sim. No caso do Danilo, ele vai comandar um jogador que esteve com ele em uma Copa do Mundo. Isso é inédito para o Felipe. Acho que ninguém do elenco do Flamengo esteve com ele em Copa do Mundo. Então, assim, é mais uma adaptação, mais uma novidade para o Felipe. E eu acho que o Danilo pode ter um papel, esse eu acho que é um paralelo interessante. Eu acho que o Danilo, para o elenco do Flamengo, ele pode ter um papel similar ao que o Felipe Luiz teve na geração de 2019 até ele se aposentar. E eu não estou falando de qualidade de jogo, embora sejam dois excelentes jogadores, né? O Felipe era, o Danilo é. Mas o papel dentro, né? O Felipe era um treinador dentro de campo. E o Danilo é um cara de entendimento para conversar sobre o jogo, para orientar os meninos também, para ser um exemplo como profissional, como atleta. E o Danilo é um cara muito inteligente, muito esclarecido, com uma leitura do que está acontecendo muito importante. Então, claro que tecnicamente ele vai ajudar, um jogador super vencedor, versátil. Quando ele era mais novo, na época de Santos, até de volante ele jogou, Sim. Não acho que é o caso agora. Mas para além da parte técnica, que é indiscutível, eu acho que ele pode ter um papel muito interessante dentro do elenco do Flamengo, que nos últimos anos perdeu muitas lideranças e viu surgir outras, né? O Gerson não era liderança, virou líder. O Bruno Henrique não era liderança, virou líder. E agora chega o Danilo com esse perfil. Acho que isso vai ser muito bom também. Acho que tem 2 pontos, né? O Zupa traz os dois, assim. O Flamengo acaba de perder o Davi... Perder não, né? Não renovou o contrato do Davi Luiz, que foi jogar no Fortaleza, que também fazia esse papel de maneira muito importante para os jogadores mais jovens. O Danilo é um trunfo nesse sentido e também na polivalência, porque hoje a gente elogia muito no futebol moderno jogadores que podem estar em várias posições. E ele acaba meio que suprindo todos os calcanhares de Aquiles de possíveis saídas. Se o Wesley for negociado, ele pode ser usado na lateral direita. Se o Eric Pulgar sair e o Jorginho não tiver chegado, existe uma negociação em andamento, ele pode ser usado como volante, apesar de estar sendo contratado para ser zagueiro do Flamengo nesse momento, Pascoal. Não, a ideia de trazer o Danilo é boa. Eu não acho a ideia ruim de trazer o Danilo. Primeiro porque ele se impactou ali quando ele viu a foto do Petkovic. Sim. E depois ele foi falar pro Felipe Luiz que ele estava se sentindo arrepiado. Como se o Felipe Luiz não fosse flamenguista. Eu conheço o Felipe Luiz desde menino, desde os 14 anos. Então, como se ele não fosse Então, isso aí é legal, sabe? Mas o legal disso é que ele é um cara tão capacitado, tão inteligente, que ele é capaz de transformar esse impacto daquele momento, porque ele vai ter uma série de impactos agora. Vai ter o impacto dele quando for, não sei se ele vai viajar já para essa partida de final de semana, que é uma partida decisiva, Eu imagino que ele esteja com elenco, Pascoal, porque a intenção do Flamengo era justamente contar com ele para a Supercopa, não como um titular, mas para estar no elenco. E amanhã, antes do jogo com o Sampaio Corrêa no Maracanã, ele vai ser apresentado à torcida. Então, legal, esse é um outro impacto. Ele vai viver esses impactos até ele ter a condição de sofrer o último, que é entrar com a camisa do Flamengo no Maracanã para jogar. Esse é o impacto final para ele sentir o drama de jogar. Né? Quando ele der a volta olímpica, ele vai ver. Ele vai ver a diferença. Não, se for campeão, então, aí sim, eu não tô nem falando em conquistar título, falando assim, os impactos que vão acontecer na carreira dele, e esses são os impactos mais imediatos. Agora, ganhar título é diferente, né?
Aí você vai... O Flamengo tem condição de ganhar muita coisa nesse ano. Obviamente, né, vai depender muito da postura do Botafogo, de como ele vai entender o uso dos jogadores pensando na Supercopa. O Flamengo só joga na quinta-feira, mas a expectativa da torcida do Flamengo hoje é como se fosse dia de jogo, porque o Danilo está para desembarcar no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele tinha umas questões para resolver em Minas Gerais, de onde ele é, mas ele abriu mão desse diazinho para resolver problemas pessoais, vai direto para o Rio fazer exames para já, se tudo der certo, ser anunciado amanhã pelo Flamengo. A gente está olhando isso e é curioso você pensar, né, Pascoal, que pode ter uma Supercopa com novidades já dos dois lados, assim. Tem o Juninho, que eu acho que é um jogador importante para o Flamengo na ausência do Pedro, mas chega um Danilo de um lado, chega um Arthur do outro para uma final de Supercopa. Você usaria esses jogadores já na final da Supercopa, esses que estão chegando agora na boca do jogo? O Danilo não sei, não usaria. Porque o Danilo está com um avião, chegada para assinar contrato, exame médico, treinar eu não ouvi falar até agora. Entendeu? A palavra treinar eu não ouvi até agora. Eu já ouvi todas as palavras, mas o treinar eu não ouvi. Agora, se você pegar do outro lado, o Arthur não. O Arthur já chegou, já assinou o contrato, já tirou foto, e outra já deu coisa, entrevista, o Wesley tá machucado, tá suspenso, mas acho que o Danilo vai ser zagueiro, mas né? a expectativa do Danilo no Flamengo é que ele venha para jogar na zaga, como ele joga na Juventus já há algum tempo. Um misto de zagueiro e lateral. Porque hoje, na lateral direita, ninguém pode tirar o Wesley do time do Flamengo hoje, da lateral direita. O Wesley terminou o ano como o melhor lateral direito brasileiro jogando. Nada contra ninguém, mas pode esperar, viu? Pode esperar, acho que não tem necessidade nenhuma dessa pressa. A zaga do Flamengo tá mal? É o Léo Pereira e o Ortiz? E o Léo Ortiz? Não, estão mal, mas de forma alguma. Estão entrosadinhos lá, tudo bem, jogou lá na Juventus, mas a gente só criticou o Danilo até agora. Na seleção, todo mundo. E agora ele vai vir pro Flamengo, tá parecendo o De La Cruz. De La Cruz veio com um nome gigante, começou a voltar a jogar agora. Então, tanto que no jogo lá, no intervalo, ele já sai. Ele já sai no jogo, era para até outro sair, ele sai, o Plata faz aquele gol contra o Atlético Mineiro na final da Supercopa. Fica o Plata, e aí o Gerson, que estava jogando aberto lá, que ele poderia tirar o Plata, abriu o Gerson lá e manter o De La Cruz. Não, ele não fez, ele tirou o De La Cruz. Então, assim... O De La Cruz teve uma questão física, que o Danilo... né, na temporada passada. Tudo bem, talvez a questão da gestão do físico do De La Cruz seja importante. Agora, o Danilo também tá nesse sendo lateral improvisado na zaga, É que eu não sei se é muito improvisado, Silas. Quer ver? A gente tem um mapa de calor, até pra gente fazer o debate assim no sentido do que eu acho que pensa o Flamengo nesse momento. A gente tem um mapa de calor dele na Juventus na última temporada. Onde tá mais vivo, onde tá mais quente a cor, é onde ele passou mais tempo no campo. Como zagueiro pela esquerda. Exatamente. Eram 3 zagueiros. Exatamente. Né? Eram 3 zagueiros e ele jogou a maior parte do tempo como zagueiro pela esquerda. Dos 3 zagueiros, o Bremer fazia parte dessa trinca. E aí seria uma adaptação, né? O Felipe Luiz já usou, em circunstâncias de jogo, 3 zagueiros, né? Como, por exemplo, naquele jogo emblemático dessa trajetória, o jogo da volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil, quando ele perde o Bruno Henrique expulso, ele tira o Gabigol, bota o Fabrício Bruno, monta 3 zagueiros e o Flamengo vai muito bem. Eu acho que ele ganha alternativa. Vejo o Danilo hoje brigando mais como zagueiro do que como lateral. Eu também. Mas estou curioso para ver a intenção do Flamengo, tá? Adaptação em linha de 4. Isso eu tô mais curioso para ver. Ele vai demandar adaptação. A última imagem que eu tenho do Danilo é o cara jogando a bola na área lá, ele perdido e o cara fazendo como gol. Lateral na seleção. Não é essa a intenção do Flamengo, né, Zinho? Assim, para te ouvir também, Tetra, eu acho que a dupla de zaga é uma dupla segura. Eu gosto muito de Léo Ortiz e Léo Pereira como zagueiros do Flamengo. A gente pode até daqui a pouco dar uma olhada na temporada deles. Eu acho que chega como mais uma opção para fortalecer essa zaga. Sim. Porque também não imagino, Zinho, jogando com linha de 3 igual jogava a Juventus. Aí acho que tem torcedor do Flamengo que infarta. Bom, mas assim, o Felipe Luiz é um cara que é muito estudioso e que trabalha com todas as opções. Circunstância do campeonato, necessidade, você tá sem volante, de repente, deu um problema, os caras de lado. É difícil porque o Flamengo tem muita fartura de jogadores à disposição. Mas às vezes acontece, né? Teve uma época aí, jogadores convocados, com contusão. O Flamengo ficou com 9, 11 jogadores de fora.
Então o treinador tem que ter a capacidade de buscar dentro do elenco uma formação para suprir esses problemas que acontecem. De início, eu acho que ele não vai fazer isso. Não vão ser 3 zagueiros. De início, ele não vai ser lateral porque tem o Wesley voando, com chance até de ir para a seleção, e tem o Varela, que é da seleção do Uruguai, como reserva. Então, se ele coloca o Danilo de lateral, ele mata o Varela também. Então, acredito que ele vem para entrar nessa briga por zaga, porque Davi Luiz saiu, porque Fabrício Bruno saiu e porque o Pablo foi liberado para buscar clube. O Flamengo hoje, no banco, está com os meninos. João Victor, está com o Cleiton, tem a dupla de zaga titular Carbone. E esses meninos. Então, acho que ele vem primeiro para ser essa opção de zaga. Não vai chegar jogando, porque os caras já estão com ritmo ali, são os titulares, mas ele vai brigar por posição, sim. E, eventualmente, numa necessidade, ele pode jogar na lateral, tem qualidade para isso. Acho muito bom jogador, um cara muito experiente, um cara muito importante para essa liderança de grupo. A gente viu no mapa de calor ele pelo lado esquerdo, então ele já jogou de lateral esquerdo também, acho que também não tem a necessidade, porque tem Ayrton Lucas, tem Alexandre. Ou seja, vem para a zaga inicialmente, mas abre um leque de opções para o treinador, porque é um cara versátil e acho que vai jogar e bem. Muita gente critica, não tem mais condição, não pode ser o lateral da seleção, porque a gente não via ele jogando lá fora. O cara jogou muito tempo e foi muito importante na Juventus. É o cara que tem saúde ainda, capacidade, se cuida, baita de um atleta e que se cuide Léo Pereira e Léo Ortiz. Ele se vacilar, ele pega a posição de zagueiro. E vai ser curioso, se ele de fato assumir uma posição de zagueiro titular do Flamengo, vai ser curioso, né? Vamos supor que ele seja o número 3 do Flamengo, o zagueiro titular, mas na seleção ele continue sendo chamado para ser o lateral direito titular. Isso vai ser curioso, mas acho que isso expõe um pouco a dificuldade que o Brasil tem de formar laterais, né? O Ian Couto hoje é reserva no Borussia Dortmund, o Wanderson é um menino muito talentoso, que era do Grêmio e joga no Mônaco, o Wesley, concordo com o Zinho, acho que o nível que o Wesley mostrou no fim da última temporada credencia, se ele mantiver, para ser um cara olhado, chamado. Pelo menos, Essa né? parceria com o Gerson como meia pela direita fez um bem danado para o futebol do Wesley. Mas é uma posição carente na seleção brasileira. Sabe como é que o lateral talvez direito outra do ele talvez Cruzeiro jogue também. O William foi convocado. O William é bom também. jogador. Eu acho que o William também é muito bom Danilo jogador. é o capitão, né, Os jogadores para lateral direito a gente tem, né? O que o Brasil precisa dar, a seleção brasileira precisa dar, é uma sequência para quem for convocado, né? Mas afirmado não... Assim, mas sim. Tem que você confie, dê a 2, pode jogar. Mas primeiro você tem que saber o que o treinador quer do lateral direito da seleção. Se você quer um lateral direito que jogue bem, Pascoal. Então, que assuma a posição. Esse é o primeiro pré-requisito. Ninguém está fazendo isso. Porque entra assim. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está dando essa confiança. Os caras não arrebentam no time deles. Não, quando o William foi convocado, ele estava arrebentando no Cruzeiro. Teve 0 minuto na seleção brasileira. Ele foi convocado para suprir alguém que se machucou e foi cortado e ele entrou no lugar. Eu não me lembro quem foi, se foi o Ian. O Wanderson, eu acho... O Wanderson, a gente tem uma memória do Wanderson jogando no Grêmio. Ele é bom jogador, mas não está ainda firmado completamente. E aí eu acho que o Dorival cometeu um erro, porque assim, com o Dorival segura o Danilo, né? É o lateral que segura mais. Terceiro. O Wanderson é um lateral de projeção. Então, quando o Wanderson jogou, ele colocou o Wanderson de Danilo. E aí você tolhe o jogo do Wanderson. Exatamente, esse é o ponto. Você saber o que o treinador quer do lateral direito. Você voltou ao ponto que eu tinha falado. O que é que o treinador quer do lateral direito? Que é um lateral que trabalha em obra, o chamado construtor? Ou que é um lateral que vá na linha de fundo, que execute a função de apoio, né? Que tanto por dentro ou por fora, dependendo do que for necessário dentro da partida, porque se jogar o Savinho aberto pelo lado do campo, não precisa de um lateral de beirada, precisa de um lateral por dentro, se jogar o Luiz Henrique, se jogar o Estevão, não pode ocupar o espaço deles. Então tem muita coisa para a gente pensar em lateral da seleção brasileira. Eu não vejo o Danilo mais como lateral. Tá vendo como é a minha vida? Em relação ao Jorginho. Ontem eu trouxe a informação que o José Boto se reuniu aqui no Rio de Janeiro com alguns representantes do Jorginho e avançou na negociação para tentar tirar o volante do Arsenal já nessa janela de transferência. Quando eu falo avançou, porque já teve acordo salarial, base salarial, tempo de contrato com o jogador, porque isso ainda estava em negociação. Agora chegou a um acordo com o jogador.
E aí eles vão tentar uma liberação imediata junto ao Arsenal. Essa é a próxima etapa da negociação. Mas a primeira etapa foi vencida pelo José Botto. Ele chegou a um acordo, base salarial, algo que estava bem distante. O Jorginho cedeu aqui, o Flamengo foi ali e tal. Chegaram num denominador comum. Bem importante esse avanço nas tratativas. É óbvio que a vontade do jogador pode pesar ali para tentar conseguir a liberação junto ao Arsenal. Vene, mas se não conseguir a liberação agora, o Flamengo vai desistir do Jorginho? Obviamente não. E eu vou ser sincero, eu nem perguntei isso para as pessoas do Flamengo, porque não faz o menor sentido. Vou desistir do Jorginho se ele vier só no meio do ano. Não. A ideia é trazer agora porque é melhor para o planejamento. E é isso que eles estão tentando a todo custo. E a todo custo é modo de dizer, né? Pagando algo, enfim. Eles vão conversar com o Arsenal, mas o que eu posso dizer para vocês é que o negócio avançou. Avançou mais de uma casinha, inclusive, palavras utilizadas por uma pessoa do Flamengo. E o José Botto, repito, se reuniu com os representantes do atleta aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto de mencionar isso porque, aos pouquinhos, o José Botto vai trabalhando, vai reforçando o elenco, sem fazer aquele alarde todo de viagem, tour para a Europa, isso e aquilo, nada disso, está trabalhando em silêncio. Óbvio que o nosso papel como jornalista é apurar a situação, e eu vou até trazer bastidores. Eu acho que depois dessa o José Botto vai aprender que não pode se reunir com empresários aqui no Rio de Janeiro, em restaurante e lugar público, porque eu recebi uma foto do José Botto com os representantes, e para ser bem sincero, cara, eu sabia quem era o José Botto na foto e eu não sabia quem eram os representantes. Por isso até que eu demorei a soltar a notícia, porque até eu confirmar quem era que estava na foto e eu consegui confirmar que eram os representantes do Jorginho, demorou. Tive que apurar, conversar com várias pessoas. Então eu recebi uma foto do José Botto em um restaurante com os representantes do Jorginho, consegui confirmar. No Flamengo me confirmaram que teve essa reunião, me confirmaram também que teve um acordo com o Jorginho e o negócio está avançando bastante. Se o Flamengo conseguir a contratação do Jorginho, gente, eu vou considerar uma das melhores janelas do Flamengo da história do clube, da história. O Flamengo vai contratar Jorginho. Gente, o Jorginho joga muita bola, não é pouca bola não. Repito o que eu já falei outrora. Se ele for contratado, ele chega no Flamengo e escolhe camisa. Titular absoluto, titular absoluto. Vene, mas titular na vaga do Pulgar, que tá bem? Na vaga do Pulgar, na vaga de quem quer que seja que o Felipe Luiz vá tirar no time para colocar o Jorginho. O Jorginho joga muita bola. É jogador nível Prime, classe A, sabe? Já ficou entre os 3 melhores do mundo. Gente, é contratação absurda. Eu vou considerar a melhor contratação do futebol brasileiro. O Santos está pegando... Neymar é uma incógnita por conta da parte física. O Jorginho não seria uma incógnita. Ele ia chegar e ia jogar muita bola. Vene, ele tem 33 anos. Inclusive, esqueci de mencionar isso. O Flamengo chegou a um acordo com ele de 3 anos de contrato. Vene, ele tem 33 anos, mas ele só completa no final do ano. E assim, o Bruno Henrique também vai ficar um longo período aí no Flamengo com idade avançada. Isso não quer dizer nada. Hoje a medicina está totalmente avançada. O Jorginho é um cara extremamente atleta na essência da palavra, se cuida bastante. Então eu não vejo nenhum problema oferecer 3 anos de contrato para o Jorginho nesse momento. Pelo contrário, nenhum problema. É basicamente o mesmo tempo de contrato do Danilo, porque o Danilo faz aniversário bem mais cedo que o Jorginho. Se eu não me engano, é em abril que o Danilo faz aniversário. E o Danilo vai completar 33 anos também. Tem 32, enfim, vai completar 34. Então é a mesma coisa. Vale a pena demais o investimento. Então o José Botto trabalhando em silêncio, tentando pelo menos, e nós aqui como jornalistas fazendo o nosso trabalho. E o José Botto, ele não fala, é incrível. Ele já falou numa entrevista coletiva que não responde à imprensa. O cara é embaçado, ele foge mesmo. Nação rubro-negra, é o malvadão atropelando no mercado da bola. Flamengo montando uma seleção. Felipe Luiz pediu a contratação do atacante John Arias. É isso mesmo. E o Jorginho está muito próximo, né, de assinar com o Flamengo. Então, assim, o Flamengo se reforçando muito.
Para quem tava achando que o Flamengo só ia atrás de bagre, disse daquilo, está muito enganado. O Flamengo tem, né, uma ideia de jogo muito, mas muito assim, interessante. E o John Ares entrou na pauta dessa diretoria rubro-negra. O Flamengo querendo dar chapéu, né, no Fluminense. Então, assim, hoje tem Mengão passando na sua telinha. O Flamengo tá olhando o mercado da bola, assim, de um jeito, né, extraordinário. Vamos torcer para que o Flamengo consiga mesmo trazer esses jogadores. O José Botto quer mais um atleta para jogar ali com a Arrascaeta, né, para disputar a titularidade com a Arrascaeta. Então, assim, eu acho muito bom que em todo o elenco, o que para mim faz mais falta é essa posição do Arrascaeta, e o José Botto vai atrás, né, desse cara. Então, assim, eu quero saber de vocês. Primeiro, deixa aqui o placar, o que vocês acham, né, de quanto o Flamengo vai ganhar hoje. O Maracanã vai estar lotado. Então, vocês que vão no Maracanã hoje, vamos apoiar o Mengão do começo ao fim. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.